Boa noite, né, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos. É a nossa última aula, né? Hoje, História, Conteúdos e Métodos. E nós vamos trabalhar aí os últimos pontos, né? Nós temos um capítulo, na verdade, nós temos 3 capítulos para trabalhar, mas o capítulo 4 e 5 são aqueles mais importantes e os demais são assuntos que você precisa guardar. Necessariamente não são assuntos. Eu vou tocar em alguns deles, mas não são coisas que você vai precisar lembrar com frequência, mas vai precisar lembrar sempre que você for fazer um planejamento, fazer uma prova e etc. Eu diria que a parte mais administrativa da pedagogia, onde você vai usar muito se você for uma coordenadora, um coordenador, não que você como professor não precise, claro que precisa, que você precisa conhecer das diretrizes e de como as habilidades e competências funcionam, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui colocar o nosso material. Eu vou aqui colocar para visualizar, né, a nossa apostila. Um momento e pronto. Né, estamos aqui com a nossa apostila, que é o material que nós temos usado esse tempo, tá bom? Nossa aula deve ir até 20h30, 20h35, por aí. Então, se você estiver ao vivo aqui comigo, é uma aula de 1h10, 1h20. Normalmente é o suportável em uma live, mas volto a dizer, terminando essa aula, você tem todo o direito e deve, ao assistir, me procurar no WhatsApp. Hoje ainda, e fico à disposição, né, da faculdade até o horário de 21 a 21h30. Fico no WhatsApp, esperando que vocês façam alguns comentários ou algumas perguntas, tá bom? Se vocês não fizerem, mesmo assim, sendo a última aula, vocês têm a semana que vem toda. Se houver alguma dúvida, algum questionamento, por favor, me procurem no WhatsApp, no privado, que eu estou à disposição. Tá certo? Vamos lá? Bem, como eu falei, nós temos esse material de história. Eu gosto de usar ele, que é o material que vocês usam e vocês recebem, e a faculdade maciço do Baturité criou. E nós vamos fazendo em primeiro momento, né, em primeiro momento, nós vamos nos adaptando aqui, um momento, nós vamos nos adaptando naquilo que é, peraí, pronto, leitura complementar, vamos chegar lá no capítulo tal. Pronto, capítulo, volta aqui um pouquinho, aqui. Então, daqui para frente, nós vamos pincelando, porque nós vamos fechando algumas questões. Até aqui, qual foi a discussão que nós fizemos? As discussões de análise do que é história, para que serve, quem deve fazê-la, como fazê-la, a historicidade da história, a divisão da história, história antiga, história média, que é o medievo, história moderna, história contemporânea. Percebemos os materiais da história, que são as fontes primárias, secundárias e terciárias. Percebemos o quanto o uso desses materiais são importantes quando usados da devida forma. Fizemos discussões no sentido do livro didático, a necessidade de ter é importante, mas a criticidade do que vem para a sua mão também é importante. O livro didático ele é um objeto pronto para quem o fez, mas ninguém que fez o livro didático ele está impedido de ser modificado. O livro didático pode e deve ser modificado a depender dos ajustes, tá bom, que eles venham ter. Então nós vamos e já começamos aqui com a primeira, uma das primeiras observações é a Lei de 9.394/96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Em seu artigo 22, aponta o caminho a perseguir na educação básica. Desenvolveu educando a assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecerem meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. Então, a história ela é fundamentada como uma disciplina e ela é objetivada, ou ela tem seu objetivo no currículo escolar, no ponto em que todo cidadão precisa se atualizar do mundo, ou seja, do que o envolve antes, para conhecer o durante. Nós falamos sobre isso nos vídeos passados. Como desenvolver a cidadania de um indivíduo sem que ele conheça a sua formação, né, o seu passado, as suas etnias, a história que o trouxe até aqui. Como ele chegou até aqui? De que forma o ambiente que ele mora, seja estado, seja o bairro, ou a rua, ou o país que seja, foi formado. Então, a história traz informações para que esse indivíduo possa progredir no sentido de sua cidadania. Não há cidadão sem história, né? É uma palavra muito cunhada no período de Roma, cidadão, cidadania. Ser cidadão romano era muito importante, né? No período antigo. E cidadão romano era aquele que fazia parte da história de Roma, dos primórdios de Roma, que estava ali desde o início de Roma. Esse tinha direito à cidadania, aquele que não teria que comprar. De uma certa forma, esse princípio de origem, de início, é usado, permanece ainda hoje, né? Você é brasileiro a partir do momento que as suas origens são daqui. Caso contrário, hoje você pode comprar uma cidadania e etc. Né? Então, nós vamos e podemos caminhar nesse aspecto, nesse parágrafo aqui nós temos. Nessa perspectiva, a educação básica não tem por finalidade apenas transmitir conhecimento. Os conteúdos curriculares não são um fim em si mesmo, aquilo que eu falei no livro didático. Eles devem ser pensados como meios para alcançar aqueles objetivos estabelecidos pela atual Lei de Diretrizes e Bases. No entanto, deve-se considerar que as escolhas dos conteúdos articulam-se com as problemáticas sociais marcantes em cada momento histórico e com as realidades dos estudantes. A organização dos conteúdos pode se apresentar de várias formas. Nas escolas brasileiras, a forma mais comum de organização de conteúdos é por meio do princípio da linearidade e sequencialidade, ou seja, você pode ensinar história ou outros conteúdos da forma como você entender que é mais propício. Eu posso começar trabalhando a história contemporânea e inverter, não tem problema. Mas, normalmente, no Brasil, nós seguimos essa perspectiva aí, né? Que é da história que alguns chamam eurocêntrica, né? A partir da Europa e daquelas regiões é que nós damos as nossas aulas de história. É uma crítica, mas é assim que se faz. Então, nós temos a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Os livros didáticos seguem essa sequência, nós tocamos disso aí. Outro ponto que deve ser lembrado é: não é possível pensar as práticas do ensino e aprendizagem da história sem compreendermos os seus conceitos fundamentais. Principais conceitos de história. Vamos lembrar aqui de alguns. A história também possui seus procedimentos próprios, que, de acordo com Bezerra, um dos autores aqui da apostila, problematiza as questões propostas, ou seja, tudo que for colocado em uma aula de história, eu acredito que na maioria das disciplinas, mas o nosso assunto aqui é história, principalmente a história, precisa ser problematizado. Bom, precisa ser questionado, analisado. O aluno precisa criticar o objeto, aprender como faz essa crítica. Claro que o aluno precisa que você dê a ele ferramentas, que você dê a ele um background de aulas e de conhecimentos para que ele faça uma crítica coerente. Senão ele vai falar, não é falar bobagem, ele vai falar aquilo que o seu conhecimento alcança. Tá bom? Delimitação do objetivo, ou seja, é sempre bom
que você, ao falar de história, delimite o que você quer dizer. A história da democracia na década de 80 é muito vago, é muita coisa. A construção da Constituição Cidadã. Aí sim, você delimitou um objeto daquela década que você vai falar. É muito interessante, está claro no seu quadro qual o objetivo da sua aula. Porque quando você só copia, você coloca lá, democracia no Brasil na década de 80. Há muita coisa para se falar sobre isso. Vai falar sobre o quê? Sobre os presidentes, sobre as mudanças legislativas, sobre a morte do Tancredo, sobre o que vai falar? Então, assim, é muita coisa. Então, vocês que logo, logo farão um trabalho de conclusão de disciplina ou de curso, vocês perceberão que isso é importante quando você vai falar sobre um assunto, delimitar o objetivo. Exame do estado da questão, examinar bem as questões que envolvem, busca de informações, levantamento e tratamento adequado das fontes. Esse ponto aqui eu falei muito para vocês não esquecerem. Percepção dos sujeitos históricos envolvidos, indivíduos, grupos sociais. A percepção dos sujeitos históricos envolvidos, não sei se vocês lembram, na primeira aula eu falei que a história, logo quando ela se iniciou, se eu não falei, me desculpem, ela tratava muito mais o todo. Era uma história muito mais universal, menos pontual, objetiva. Quem vai ajudar essa nova construção da historicidade é a escola chamada História Vista de Baixo, ou seja, eu não vou falar dos generais que ganharam batalha, Napoleão, aqui Deodoro da Fonseca e etc. Eu vou falar do resgate do soldado Ryan, por exemplo. Vou falar do diário de Anne Frank. Ou seja, quando você trabalha o resgate do soldado Ryan no filme, ou o diário de Anne Frank na literatura, você está olhando para a história no meio daquelas guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e dizendo, eu não vou trabalhar o todo, eu vou trabalhar um recorte, e do recorte eu falo do todo. Entende? Na maioria das vezes, os livros se perdiam, não é um defeito, mas era um modelo histórico da época, no todo. Nos generais, nos capitães, nos tipos de avião, nas produções armamentistas da época, na quantidade de mortos e de vivos e sobreviventes e tal, e ela não afunilava para necessidades, tipo, quando você fala da Primeira Guerra Mundial, você vai falar da guerra de trincheiras, quem viviam nessas trincheiras, né? Aí você tem um grande filme aí, eu acho que é 1917, que é um filme interessante para ser assistido. Ele é gravado em uma tomada só, e você vê ali as trincheiras, como as pessoas passavam dias e dias naquela vala, esperando morrer ou matar, né? Infelizmente. Então você tem estratégias e verificações, refinamento dos conceitos, proposta de explicação para os fenômenos estudados, elaboração da exposição, redação dos textos, ou seja, trabalhar a história da forma como se deve trabalhar, gente, é algo fantástico. É algo que você, ao perceber que o aluno está enfadado com tanta informação, você precisa sacar, né? Ter uma ideia, um insight de como dar essa aula de uma melhor forma. Né? Como falar de história para esses meninos. Nós falamos aqui, né? Eu tenho uma amiga ali da cidade de Valença, chamada Cláudia, professora de educação infantil do Colégio Social. Eu fiquei maravilhado quando entrei na sala um dia e a Cláudia, para falar do descobrimento do Brasil, para aquele quarto ano, ou era quinto ano, não lembro agora, acho que era quarto ou quinto ano, e o assunto era Carta de Pero Vaz de Caminha. Este era o assunto daquele dia, daquele momento. O que foi que a Cláudia fez? A Cláudia pegou, eles pegaram papel normal, escreveram o texto, como diz aí na apostila, sobre o Pero Vaz de Caminha, envelheceram o texto com café, pó de café,
sacudiram, colocaram em um varal, né? Ela fez um varal dentro da sala das cartas de Pero Vaz de Caminha e outras cartas que eles criaram, e os pais vieram visitar esse varal, ou seja, ela deu um show de criatividade, de os alunos muito espontâneos, e os pais, claro, amam esses trabalhos, por quê? Porque é a produção dos filhos. Qual pai que não fica feliz em ver uma carta produzida pelo seu filho que retrata um documento antigo? O menino aprendeu história, aprendeu a escrever melhor, aprendeu a manipular ali o café com papel, a produzir um objeto artístico, digamos assim, e ainda se sentiu um historiador. Então, são várias questões em uma atividade tão simples, tão assim, trivial muitas vezes, mas muito rica, digo para vocês, de conteúdos, muito rica. E aí, dando continuidade aqui às especificidades da história, a história nós temos aqui o trabalho interdisciplinar no ensino de história poderia se configurar em 3 eixos. Eu queria que você prestasse atenção, tá bom? Tá aí em casa assistindo o vídeo, respira agora um pouquinho. Isso aqui é importante. Ah, e o resto não é importante, professor? Claro que era. Mas aqui é interessante para a sua prática. Muito interessante. Então, por quê? Porque várias escolas que você vai trabalhar vai cobrar essa tal da interdisciplinaridade. Ah, professora, você sabe trabalhar a interdisciplinaridade? E muitas vezes você diz que sabe até para despachar aquela coordenadora, aquele coordenador, mas nem você conseguiu compreender muito bem, no âmbito da faculdade, como isso funciona. Interdisciplinaridade, primeiro, ela precisa ser um trabalho onde, de fato, estejam integrados. Interdisciplinaridade em uma escola onde os professores não se conhecem, não se entendem, não trabalham em harmonia, é quase um tiro no escuro, tiro no pé, na verdade. Não funciona. Mais especificamente de história, uma dica é, como forma de sabedoria, como sentido de conhecimento, que se baseia na busca de relações, que ajuda a compreender o mundo no qual vivemos, a partir de uma dimensão de complexidade. Desculpe. Que a história está diretamente associada à geografia, isso aí é praxe. Né? Qualquer aluno de faculdade de história inicial ou não, vocês pedagogas e pedagogos já perceberam que história e geografia estão ali muito próximos. Principalmente no ensino fundamental 2, principalmente. Mas a história, ela está nessa ligação com a geografia e ela já é interdisciplinar por causa disso. Porque não tem como eu falar sobre os mesopotâmios, por exemplo, que é um assunto interessante que as crianças logo vê, os hebreus, os persas, os fenícios, as pessoas que viviam ali no próximo ao Rio Nilo e tal, sem falar da geografia desses lugares. Então, já estou trabalhando um pouco da interdisciplinaridade, na complexidade da habitação daquelas pessoas que eu estou falando de sua história. Com referência epistemológica que restabelece o pensamento atual como problema antropológico e histórico-chave, o que leva a abordar e pesquisar problemas que vão além da compartimentação disciplinar. O que é compartimentação disciplinar? É você, pedagoga, não conseguir avançar, e eu também, professor de história, licenciado, não conseguir sair da caixa. O que é não sair da caixa? É você mesmo falando de interdisciplinaridade, você ainda acreditar que história é história, matemática é matemática, português é português, e cada um no seu lugar, e cada um tem o seu limite e tal. Não. As escolas melhores que você possa trabalhar hoje, as melhores que eu trabalhei, as disciplinas são trabalhadas em um eixo. Entende? É isso que ele está colocando aqui. Para que o professor tem muita dificuldade nisso, mas muita dificuldade, porque o professor aprende que ele tem medo de dizer que a disciplina dele
tem outra dentro dela. Vocês pedagogos, talvez, penso eu, olhando assim de longe, vocês tenham menos dificuldade para falar sobre isso, porque vocês já têm uma visão do todo. Né? Vocês têm uma visão de português, de matemática, de história, de geografia, vocês já vê isso de uma forma bem geral. Mas o cara que é formado em matemática, o cara que é formado em história, ele tem muita dificuldade de entender que a disciplina dele não é uma caixinha aonde as demais não cabem. Isso gera muito problema para coordenadores, para professores, e aí é onde eles erram, e aí é onde a escola cai, porque a escola não consegue trabalhar um projeto. Né? Porque um projeto interdisciplinar real, eu tinha 3 projetos no Colégio Social de Valença. Um projeto era teatro, história e teatro, nós trabalhávamos isso, museu de história e realidade, e eu trabalhava fórum, debate e construção histórica. Foram 3 projetos que durou aí quase 5 anos de parceria minha com a escola, eu tive que vir para Fortaleza e nós encerramos a parceria. Mas foram projetos muito bem organizados, e eu conseguia trazer os professores para dentro do projeto, mas eu digo a vocês que não é fácil. Não é fácil. Né? Volto a dizer, vocês podem ser futuras coordenadoras, e vocês perceberão quanto os professores se escondem nesses compartimentos das suas disciplinas. E é preciso que um pedagogo, uma coordenadoria forte, consiga implementar esse trabalho interdisciplinar, senão não funciona. Dando continuidade aí no terceiro ponto, como a concepção do currículo que adota formas tão díspares, como a que coloca globalização na sequência de programação, desde a qual pode relacionar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Como propõem as atuais reformas de países como Brasil e Espanha. O trabalho interdisciplinar da história com outras disciplinas exige a construção de projetos pedagógicos. E aí nós vamos ler aqui. Um projeto interdisciplinar de trabalho ou de ensino consegue captar a profundidade das relações conscientes entre pessoas e entre pessoas e coisas. Nesse sentido, precisa de um projeto que não oriente apenas o produzir, mas que surja espontaneamente no suceder diário da vida de um ato de vontade. Nesse sentido, ele nunca poderá ser imposto, mas deverá surgir de uma proposição, de um ato de vontade, frente a um projeto que procura conhecer melhor. Ou seja, um projeto de história, ele precisa ser algo motivador, em que as pessoas, e interdisciplinaridade era isso, desejem fazer aquilo, sabe? Esses 5 anos que eu passei do projeto, os meninos desejavam chegar no 8º e 9º ano para participar dos projetos. É muito interessante quando isso não é obrigatório, quando isso não você vai ter que fazer porque vale nota. Eu sempre bati na tecla das escolas. Gente, a nota vocês precisam. Mas se vocês não fizerem esse trabalho porque vocês gostam, porque vocês estão interessados, não vai ficar legal. Então, a gente conseguiu construir uma áurea nesses 3 projetos, em que as crianças, exatamente como esse texto diz, desejavam chegar no 8º ano para poder participar, para poder se interagir, para poder construir o seu museu, falar para os pais, convidar as outras escolas. Né? No fórum, nós fazíamos debate no Fórum de Valença, lá no fórum mesmo. Lá dentro do fórum, onde acontecia as batalhas judiciais. Eram lá que a gente precisa, entendeu? Era lá que a gente precisava conhecer. Eu não fazia um fórum dentro da escola. Eu ia para dentro do fórum, para eles conhecerem onde ficavam os juízes, onde sentavam as testemunhas. Aí ficavam lá juízes, testemunhas e tal. Um dia o juiz da comarca de Valença foi assistir o 2º dia do projeto, no 2º ano do projeto, na verdade. E os professores de arte se reuniam, e todo mundo se reunia. Então, assim, era muito, 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 muito interessante a participação naquele momento dos pais e dos meninos que ansiavam por aquele momento. Então, um projeto, para funcionar, de fato, ele precisa não somente ter um eixo central,
e nele agregar disciplinas, mas ele precisa ter ele precisa ter um desejo de quem participa dele, a motivação de quem o dirige, tanto professores como alunos, entendeu? Na continuidade, o ensino de história não deve prescindir das fontes. Gente, isso aqui eu já falei mais de uma vez, mas eu sou incorrigível, porque eu preciso repetir. Não se pode abrir mão das fontes. Não dê aula de história somente baseado no que o fulano disse, do que ele disse no livro didático. Eu sei que você vai ter trocentas coisas para fazer. Eu tenho amigas pedagogas que têm trocentos cadernos para corrigir, relatórios de alunos para fazer. Mas na medida do possível, se você puder, nas horas de história, lembrar desse professor que nos fala, em você examinar um pouquinho no Google essa informação, buscar a fonte, não apenas ouvir o que diz o livro didático. Questione ele primeiro. Se você entender que é correto, que a análise desse livro sobre a fonte é o que você exatamente acredita passar, ok. Mas evite ser um professor de copiar, colar. Abre o livro, lê o livro, responde o livro. Abre o livro, lê o livro, responde o livro. Você não pensa, você não interage, você não questiona. Então você não tem como ser um professor que vai incentivar as pessoas a interagir, a pensar e a questionar. Porque se nem você tem essa atitude, se você pega o livro e ponto final, é isso aí. Página tal e tal, lê, copiei, responde, pronto. O cara colocou lá, tá certo. Não. Não é assim. Mesmo nos livros de português, tem lá um texto Fernando Pessoa e tem um cara lá interpretando o texto à forma dele. Leia o poema e veja alguns comentários do Fernando Pessoa da época. Era isso que ele queria dizer mesmo? Nós temos que aprender a interagir com a fonte primária, o primeiro documento, né? É aí onde se acabam as fake news, as mentiras, os enganos. É quando você vai na fonte e vê qual é a veracidade da informação. Aí você destrói tudo que vem depois quando você vai na fonte. Examina a fonte. Isso é muito importante, gente. Nos nossos dias nem se fala. O conceito do processo histórico é crucial na prática de ensino de história. A noção de processo histórico nos remete à ideia de que o conhecimento histórico não é acabado. Entende? Na realidade, o que define a história do homem são os processos variados de relacionamento dele com os outros, a natureza e a sociedade. Que linhas preciosas para definir história. Mais uma que você pode anotar assim no seu caderninho, para quando o aluno disser assim, e o que é história? Você vai dizer, história é o estudo que define os processos e relacionamento entre os homens, as coisas, a natureza e a sociedade onde ele habita. Ó, que maravilha! O professor ter na ponta da língua, que história é isso? O aluno vai dizer, então é importante. Eu quero saber como é que as pessoas se relacionavam e como é que elas devem se relacionar. Qual é o meu relacionamento com a natureza? Qual é o meu relacionamento com o outro? Qual a importância do outro? Qual a importância do ambiente? Isso é história. Respeito ao outro, respeito ao ambiente, respeito à natureza, respeito às relações. Isso é história. História é magnífico quando vista da forma correta. Vista da forma correta. Tá bom? Aqui, né, mais para frente, que nós temos algumas questões a discutir lá embaixo, mas como eu falei, as questões que eu vou discutir daqui a pouco, elas são mais técnicas, então nós não vamos ler uma por uma, porque não há necessidade. Aquilo ali é para você imprimir e guardar. Né? Primeiro ano, quais são as habilidades? Aquilo é para imprimir e guardar. Bom, mas eu vou tocar em pelo menos uma de cada ano, para a gente fechar o nosso horário aqui e você compreender melhor. Mas nós temos alguma leitura para fazer ainda.
Compreender o processo histórico supõe que os estudantes e professores estejam engajados em compreender as uniformidades e as regularidades das ações humanas. Lembra no nosso primeiro vídeo, quando eu falei que nós temos que compreender que história, ela trabalha uniformidades e regularidades. Ou seja, você não tem como dizer que aquilo que aconteceu na década de 60 ou 50 vai acontecer agora em 2021. Se as pessoas agirem da mesma forma, vai acontecer do mesmo jeito. Pode ser e pode não ser. Por quê? Porque o ambiente é outro, as mentalidades são outras, a realidade em torno desses indivíduos é outra. Mas conhecer a história e saber o que houve lá naquele período vai te ajudar, sim, a compreender aonde isso pode chegar. E aí é onde está, nós já falamos isso muito melhor em 2 vídeos atrás, e aí é onde está o insight da história. É porque, por mais que a história não seja algo profético, que vai... Pronto, desliguei o áudio da colega. Estava dando aí um ruídozinho. Então, por mais que a história não é algo profético, que vai acontecer ipsilitling, exatamente daquela forma, mas história te ajuda numa melhor compreensão daquilo que está por vir. Isso é uma realidade. Tá bom? E aí, indo para os nossos finalmente, já aí chegando nos nossos 25 minutos finais, nós vamos ver o seguinte. A Base Nacional Comum Curricular e o ensino de história, os objetivos da aprendizagem foram fundamentados nessa base. Como ficou o currículo de história na BNCC? O que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular. Isto é BNCC. Isto é BNCC. Base Nacional Comum Curricular. O currículo de história deve ser um meio para desenvolver as seguintes competências. Então, quando você vai dar uma aula, produzir uma prova, ou para você mesmo, estudar para compreender história, para produzir a sua ementa, produzir a sua aula, você precisa entender que história está como disciplina e ela vai ser dada para a turma que você está indicada com uns ou com alguns objetivos. Primeiro, conhecimento. Conhecimento. Isso é objetivo? Primeira razão de você fazer ou a disciplina de história existir é para que você obtenha conhecimento. Sem conhecimento, você é um desinformado, tá bom? Se eu tenho conhecimento que na época da peste bubônica, peste negra e outros momentos as pessoas usaram máscara para se proteger do vírus, eu terei menos resistência à máscara nesses dias atuais em que nós vivemos, porque eu tenho conhecimento histórico dos períodos em que houveram vírus na humanidade e que a máscara foi, sim, uma das questões usadas para diminuir a proliferação de vírus. Então, conhecimento gera opinião mais sadia, tá bom? Mas a história também serve para pensamento científico, crítico e criativo. Vamos lá. O que é o pensamento científico? É você sair do senso comum. O que é científico? É aquilo que não é empírico. O que é algo empírico? É aquilo que eu faço sem saber. É comum. Pensamento, as crianças que você dá aula, a maioria delas vem com pensamento comum, senso comum do dia a dia. E você precisa levá-las a um pensamento científico sobre política, sobre educação, sobre trabalho. E o pensamento científico passa pela história. O que é que produz o pensamento científico?
dados, informações comprovadas, escalas, medidas, números, matemática, química, que é a comprovação de algumas coisas. Olha a história interdisciplinar, né? As comprovações por causa das químicas usadas, que aqueles objetos pertenceram àquela época, ajudam no fortalecimento do pensamento científico. As comprovações trazidas pelo pessoal da literatura que descobriram, pelo pessoal da arqueologia que descobriu documentos antigos e agregou eles à história, produz documento científico. Mas não é somente produzir documento científico, também precisa incentivá-lo a ser crítico. Aquilo que é apresentado para o aluno não deve ser apresentado como algo definidor. É a apresentação de um fato, de um assunto, de um... mesmo científico. O aluno critica. A ciência pode ser criticada, né? Esses dias passaram aí a endeusar ou demonizar a ciência. Não, nem demonizá-la e nem endeusá-la. Ela não pode ser rejeitada, mas ela não é absoluta. A ciência já errou várias vezes. Por causa da ciência, negros já foram perseguidos no Brasil, né? Na Bahia nós temos o Instituto, esqueci o nome agora do nome do Instituto do IML, esqueci o nome, mas o homem que dá nome ao Instituto do Médico Legal na Bahia, ele criou uma metodologia científica em que mostrava que o negro era menos inteligente do que o branco, porque o cérebro do negro era menor do que o branco, pesando na balança as gramas do cérebro. E isso era prova científica de que o negro era menos inteligente. Pense numa coisa idiota, mas era ciência. Naquela época era ciência. A ciência comprovada pelo peso dos cérebros diz quem é inteligente e quem não é. É meio absurdo, mas era ciência. Então a ciência também deve ser criticada. Claro que sim. Né? A ciência muda. Tem horas que a ciência diz que ovo é ótimo para a saúde. Tem hora que diz que não é. Tem hora que diz que ninguém deve tomar café. Tem hora que diz que café torna você inteligente, a cafeína. Então, assim, a ciência vai e vem. Há viés de que você vai ou não seguir. Não é algo que não deve ser criticado. Deve ser criticado, sim, a ciência histórica e etc. Mas a história também te ensina a ser criativo. Você leva a criatividade nos são estabelecida nos projetos, nas aulas, em você levar o teu aluno a produzir, né? Outra coisa, repertório cultural, ou seja, você vai trabalhar as culturas e a cultura, né? No caso da Bahia, onde vocês moram, desculpe, uma das culturas mais ricas, né, que o Brasil tem. Diga-se de passagem, a primeira cultura rica que o Brasil tem, né, está na Bahia. Então, o repertório cultural não pode ser deixado de lado. Comunicação é muito importante. Cultura digital dos dias atuais. Trabalho e projeto de vida. Isso é muito importante. Argumentação está lá no BNCC de todas as disciplinas. Todas as disciplinas está lá no BNCC. Entendeu? Então, nós temos autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Certo? Então, a BNCC, com foco nessas competências, pretende valorizar o estudante como agente ativo da sua própria educação. O estudante de história deve saber identificar problemas, compreender conceitos, propor soluções, interagir com os colegas de classe e argumentar, etc. As práticas pedagógicas devem se articular com as necessidades dos alunos, gerando maior envolvimento e adequando-se aos desafios da sociedade. Então, a BNCC tem esses 10 pontos
em que está na maioria das disciplinas, e a história é produzir conhecimento, pensamento crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Não é isso? Então, partindo para os nossos finalmente, nós vamos dizer a BNCC com foco nessas competências pretende valorizar o estudante como agente ativo da sua própria educação. E o estudante de história deve saber identificar problemas, compreender conceitos, propor soluções. Na continuidade, não existe uma competência que seja mais importante do que a outra. Todas elas, segundo o Ministério da Educação, têm seu valor e todas se articulam para o desenvolvimento pleno do estudante. A BNCC contempla o ensino de história desde o ensino fundamental, anos iniciais. Vejamos as matrizes abaixo. E aqui você vai vendo uma por uma. É aqui onde eu falei que não é algo que a gente vá dar aula explicando ponto a ponto, porque aí nós teríamos mais 4 aulas somente sobre a BNCC. Aqui veio para você imprimir e guardar. Eu te aconselho que você imprima e guarde. Não só de história, mas de todas as disciplinas, porque isso te ajuda a pensar melhor a disciplina. Faça uma pastinha, o que a BNCC ela indica para cada disciplina. Guarde isso aí, você vai precisar nas reuniões e etc. Tá bom? Então nós vamos ver aqui no primeiro ano, um exemplo. O mundo pessoal, meu lugar no mundo, as fases da vida, a vida em casa, a vida na escola. Quais são as habilidades do primeiro ano que o aluno precisaria desenvolver em história? Identificar os aspectos do seu crescimento, identificar a relação entre as suas habilidades, descrever e distinguir os papéis, identificar diferenças, identificar as semelhanças, conhecer as histórias da família, identificar mudanças e permanências, reconhecer o significado das comemorações e festas escolares. Então, isso aqui são conhecimentos direcionados que a BNCC quer que o aluno do primeiro ano, por exemplo, se você é uma pessoa muito cri-cri com seus conteúdos e você quer saber, meu Deus, o meu aluno de primeiro ano aprendeu o que de história? Bem, se você conseguiu atingir estes 8 pontos aqui, ou a maioria deles, você conseguiu fazer o que a BNCC pede. Deu para entender? A regra de guardar esse conteúdo aqui é essa. Guardar esse conteúdo é para você poder entender que a minha prova, a minha aula, o meu planejamento bimestral, anual, no caso, né? Porque aqui é primeiro ano, deixa eu ver se é primeiro. Isso. O meu planejamento anual em história precisa atender essas 8 habilidades. Meu aluno precisa atingir essas 8 habilidades, que são argumentações da BNCC. Tá bom? E aí o segundo ano ele já vai crescendo, então ainda continua com eu, mas tem outras habilidades, né? Selecionar situações cotidianas, compreender o significado de objetos, identificar e se organizar no tempo. Já começa a compreender melhor as estações do ano lá em geografia, compilar a história da família, identificar diferentes formas de trabalho, identificar o impacto no ambiente causado pelas diferentes formas de trabalho. Aqui ele já começa a ser crítico, analisar o quanto aquela profissão impacta no meio ambiente. É viável que essas profissões continuem ou não continuem? Quais são os pesos que são dados a essas profissões? O terceiro ano é eu e o outro, então já é um olhar para o outro também. E no terceiro ano você vai, além de tudo, né, identificar os marcos históricos, identificar os registros de memória, identificar modo de vida na cidade, no campo e no presente. Aqui tem muito a ver com geografia, mas a história também trabalhando a interdisciplinaridade. Mapear os espaços públicos, saber o que é público e o que é privado, e aqui trabalhar a cidadania, trabalhar respeito, trabalhar interações com os espaços que não são seus e com os que são seus e precisam ser cuidados. Então,
Então, a cada ano, você tem objetivos a atingir. Professor que se dedicar, claro, você é um pedagogo, eu sei disso, e você é uma pedagoga, e você vai precisar ter todas essas folhinhas grampeadas, aquilo que a BNCC fala para a história, fala para a geografia, fala para português, fala para artes, matemática e etc. Todas elas, professor, têm habilidades e competências a serem atingidas, todas elas. E o correto, não vou mentir para você, seria que você tivesse isso numa pastinha, porque você é impossível decorar isso aqui não é para decorar, não é essa a intenção, isso aqui é para estar numa pasta guardadinho, e sempre que você for planejar o seu ano, você tem isso aqui na sua frente. Abrir sua pastinha, colocar lá, primeiro ano, história, geografia, português, matemática e tal. Deixa eu ver aqui meu planejamento. O que é que eu preciso atingir com história? Tal, o que é que eu preciso atingir com geografia? E aí você vai produzir as suas aulas em cima das habilidades que os alunos precisam desenvolver. E aí o seu plano de aula é isso. Para que meu aluno desenvolva esta habilidade, qual o melhor caminho? Qual a ação? Qual eu faço uma pantomima, eu faço um seminário, eu gravo um vídeo, eu canto uma música, eu venho fantasiada, eu abro um círculo com eles, começo com debate, escrevo no quadro e mando eles identificar, levo eles para uma aula de campo. Como o meu aluno vai chegar a desenvolver essas habilidades? Aí é você, professor. É você, professora, que vai diante do teórico encaixar com sua prática para desenvolver a realidade da sua turma. Aí é onde entra a sua expertise. Entende? Aí aqui tem o quarto ano, já estamos já chegando aqui no nosso horário, não se preocupe. No quarto ano você tem outras ramificações, outros conteúdos de história, tá vendo? Ó, processos migratórios, história do Brasil, êxodo rural e tal. E aí no quarto ano você vai identificar as relações entre os indivíduos, descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais, porque aqui está chegando no descobrimento do Brasil, olha, já passou, mas o aluno vai entender o que são grandes navegações, conquistas marítimas, e aí a Bahia, você pode usar muito a Bahia, né? A Bahia de Todos os Santos, a Bahia tem a faixa litorânea maior do Brasil, a maior faixa litorânea do Brasil de praias fica na Bahia, então você pode trabalhar muito essa questão fluvial no Brasil, né? Na Bahia, o baiano está acostumado a pegar ferry, a andar de barco. Eu dando aula, quantas vezes eu fui para Morro de São Paulo, para ou Maraú e outros locais que eu tive que pegar ferry ou ir de barco e tal. Então, as possibilidades da realidade baiana desses assuntos são muito grandes e ótimas para dar aula. E o quinto ano, identificar os processos de formação das culturas dos povos, né? Como eles se formam, como eles interagem e etc. É muito interessante. E aqui você tem, ó, inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade. Aqui você vai falar um pouco sobre museus. Aqui você pode trabalhar arte, pintura, desenho, montar um museu e etc. Bem, gente, respirando e gastando aqui os 10 minutos que nos restam, eu espero que nesse momento, no quarto vídeo, terminando a última aula, você já tenha conseguido, ou eu tenha conseguido, falar para você que história é importante. Dar algumas dicas a você de como mostrar para os outros que ela é importante. Mas eu quero mais uma vez, chovendo molhado, me repetir dizendo, qualquer que seja a disciplina, qualquer que seja a aula, qualquer que seja o assunto, seu aluno só perceberá a importância se ele vê que você a dá. Não se engane, não se engane. Aluno sente o cheiro de coisa que não te interessa, que você faz por fazer. Parece que não, mas é verdade. Quando você percebe, quando o aluno percebe que isso é importante para você,
Isso sai traduzido na sua fala, no modo como você prepara a aula, no modo como você é assertivo nas suas declarações, no modo como você vê o ambiente daquele assunto. Isso tudo transpira confiança para o aluno que aquilo é importante, que ele precisa prestar atenção, não porque você disse, bora, olha para o quadro, não somente por isso, apesar que eu sei que vai ter horas que você vai precisar fazer isso, sem problema, mas não somente por causa disso, porque ele percebeu que você conseguiu atingir ele, mostrando que aquilo serve para a vida dele. Se ele não tiver aquilo no seu subconsciente, na sua cultura, na sua apropriação de ideias, ele sofrerá mais ou terá um olhar errôneo sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, e assim pode passar por mais dificuldades. Fechando, nós temos aqui alguns documentos que são sugestões, né? Documento 1, o ensino de história para escolas elementares, né? Acho que aqui é Cícero Bittencourt, não sei se é, mas talvez se for, eu não olhei, mas eu acredito que seja, é um material fantástico. Né? Saber contar, foi mantida a grafia do documento para possibilitar análise também dessas mudanças na escrita. Então, muito bom esse material aqui, ó. Memórias de um aluno. Governadores gerais holandeses e franceses começaram a importunar-me, esquartejavam-se períodos, subdividiam-se e rotulavam-se as peças em medonha algazarra. Muito legal esse texto. A história, a matéria, tem uma finalidade a preencher, como a de formar a personalidade integral do adolescente e, em segundo plano, fornecer-lhe conhecimentos básicos. Mas o primeiro é personalidade. Como preenche a história essa função? Inicialmente, pelo seu caráter informativo. Amplia a visão intelectual, fornece conhecimentos novos. Por outro lado, ela dá margem à expansão do aluno, oralmente ou por escrito, sendo matéria especialmente expositiva, desenvolve hábitos de expressão e sistematização do pensamento. O aluno aprende a expressar-se, a formular suas ideias com clareza e método. O aproveitamento da história nesse sentido depende, evidentemente, da orientação seguida pelo professor. O uso e abuso de perguntas e nas sabatinas e exames, o que facilita, sem dúvida alguma, o trabalho de correção, é, a esse respeito, pouco producente. Ou seja, você ficar dando aula de história, ou seja, qual for outra, mas vamos ficar em história, somente lendo, fazendo oralidade, pergunta, resposta, sabe? Robotizando a história. Quem é, quem foi, para que serve? Quando foi? Que época? Para quê? Então, você precisa, e eu preciso, entender que as aulas, as provas, os trabalhos, elas precisam muito mais de porquês, de objetivos, do que apenas o copiar, colar de informação, e a robotização dessa história, ela só prejudica. Então, eles têm vários textos aqui que é de apoio para vocês lerem, interagirem, usarem no fórum, debaterem em sala de aula, virtual mesmo, quando estiverem lá no fórum. Bem interessante esses textos, na hora que vocês forem fazer algum fórum, eles são bem interessantes. Aí nós temos aqui, o ensino de história possibilita demonstrar e confirmar que nossa cultura não possui uma única fonte, mas muitas. Que nossa linguagem e nossos costumes não se desenvolveram isolados, imunes aos movimentos mundiais dos povos, que toda a sociedade, sempre que trate de sua sobrevivência, tem de responder-se e adaptar-se aos elementos os quais possui. Um estudo das raízes da sociedade ajudará as crianças a apreciar as crenças, as culturas e os usos sociais de outras sociedades que eles estudem. Ou seja, a criança, ela, quando estuda história de forma correta, ela compreende que ela não é
O mundo dela não é o seu umbigo, não é a sua verdade, a sua cultura. O que é seu é maior do que de todo mundo. E ela vai perceber que ela é, muitas vezes, ou no Brasil quase sempre, a aglutinação de culturas, né? Vamos lembrar aqui, século XVI, descobrimento do Brasil, nós somos frutos dos índios que já estavam aqui, portugueses que chegaram, franceses, italianos, não, italianos não, espanhóis. Nós temos franceses, espanhóis, portugueses e índios. Pelo menos 4 grupos. A sequência seria índios que já estavam aqui, portugueses que chegaram, espanhóis e franceses. Nós temos, no mínimo, começando esses 4. Depois, no período do café, no auge ali da plantação, aí nós vamos ter os italianos indo para cá por causa das guerras, vamos ter para cá os japoneses vindo para cá, os alemães fugindo das grandes guerras. Ou seja, se nós formos pensar, os nossos alunos, a depender do estado, claro, em que moremos, nós somos uma aglutinação de índios, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses, alemães, italianos, japoneses, pelo menos 10. Aí ele vai entender por que ele tem uma carinha parecida com o japonês e o rosto parecido com o índio. Por que ele tem a pele parecida com o índio e o rosto parece um holandês. E por aí vai. Né? O Brasil não tem uma cara. Não existe uma criança em particular, independente da cor da pele dela, que seja a cara do Brasil. Não. O Brasil tem faces. O Brasil tem culturas. O Brasil tem as multiproduções que chegaram até nós, a depender do estado, algumas mais fortes, a depender do estado, algumas mais fracas. E só quando estudamos história, entendemos história, sem tendenciosidades, sem querer ser de direita ou de esquerda, seja o que você quiser, centro, sei lá, mas sendo sinceros com as fontes e deixando que o aluno defina, discuta, produza, critique e seja um agente dessa nova história que ele está construindo. Tá bom? Então, gente, eu me despeço. Vou aqui fechar. Né? O restante são algumas perguntas que eles vão fazer para vocês e alguns artigos que eles vão colocar para que vocês guardem. E alguns autores que eles vão citar para que vocês comprem livros e etc. Certo? Então, eu agradeço a vocês pela paciência, agradeço a vocês por terem assistido os vídeos, eu tenho visto que muitos têm assistido, têm ido até lá. Agradeço a vocês e peço que vocês continuem firmes. Sejam educadores, professoras e professoras que farão tudo que estiver ao seu alcance para que o aluno aprenda história, conteúdos e métodos da melhor forma. Beijo desse professor, saúde, paz, que o resto vocês correm atrás e nós também. Tamo junto.